Bom dia para vocês. Eu me chamo Sabrina, eu sou líder na Universia, uma das empresas do Grupo Santander, e aqui queremos trazer, inclusive, para vocês algumas coisas sobre Santander que nem todo mundo conhece. É que o Santander é mais que um banco, muito mais que um banco. Nós somos dezenas de empresas hoje, focadas em vários negócios diferentes. Energia, e-commerce, pagamento, cobrança... E tem um monte de coisa que Santander faz. E o Universia é uma dessas empresas do grupo e que eu faço parte. Lidero hoje uma área de negócios e também uma área de projetos com foco em empregabilidade jovem. Programas portas de entrada, programas de estágio, programas de trainees, programas de jovens aprendizes. É o que hoje o Universia faz para o Santander. E a gente contrata centenas de pessoas todos os anos, estudantes como vocês. Tá? Eu vou dividir com vocês um pouquinho da pauta, mas também vou dar espaço para o meu colega Rafa também se apresentar e contar um pouquinho sobre ele, que é bem estratégico ele estar aqui comigo. Obrigado, Sabrina. Obrigado a todos. Bom dia. Primeiro, sejam bem-vindos. Quem veio de perto, quem veio de longe, quem viajou, quem já estuda aqui, quem estuda fora. Meu nome é Rafael Gomes. Hoje eu sou Head de Educação, Santander Educação, que engloba ofertas financeiras. Então, como qualquer banco corporativo que tem transacionalidade, tem empréstimos, ativos, folha de pagamento, cobrança para as empresas de educação. Então, estamos falando de universidades, colégios e todas as empresas do ecossistema. Então, material didático, escola de inglês, sistema de ensino e por aí vai. E também responsável por projetos globais de educação, que são as bolsas de estudos, acordos marcos, programas acadêmicos. A gente vai mostrar um pouquinho aqui para vocês hoje. Uma série de programas que já estão abertos, que estão por vir, e também escutar um pouco de vocês qual que é a ansiedade, objetivo, o que vocês gostariam de ver, inclusive para a gente fazer melhoras contínuas nos nossos programas aqui. Obrigado por ter vindo, gente. Boa, Rafa. Então, aqui comigo a gente vai poder falar um pouco sobre programas de entrada e depois a gente vai abrir para conhecer as nossas plataformas, as soluções de educação, que hoje é liderada pelo Rafa. E também queremos falar com vocês sobre carreira. Então, muito mais do que seguir o nosso PPT, a gente quer conhecer vocês. Queremos responder as perguntas que muitos de vocês podem ter, seja sobre processo, seja sobre carreira. Rafa, 23 anos de banco, Sabrina, 6 anos de Universia e também atendendo todo o Santander. Então, a ideia é a gente conseguir fazer uma troca com vocês e convidar vocês para conhecer o nosso universo também, tá bom? Então, vamos lá sobre o Universia. Passando aqui, somos uma empresa global, assim como boa parte das empresas do Santander, presença em diversos países da Europa e da América Latina, especialmente, programas de empregabilidade também no mundo todo, e esse ano a gente vai lançar muitos programas internacionais focados em estudantes, então fiquem de olho, acho que na segunda semana já está chegando coisa aqui, e neste momento é também o programa de estágio que eu vou contar para vocês. A gente trabalha em parceria com as instituições de ensino, com as universidades, com os colégios, porque, obviamente, esses talentos estão lá. Os melhores estudantes estão lá e esse é um dos requisitos que a gente tem para os nossos programas de entrada. Pode passar, Rafa. Falando um pouco sobre o programa de estágio do Santander, a gente tem quase 800 vagas ao ano para o programa de entrada do Santander. Esse programa é um dos programas mais estratégicos que a gente tem. Por quê? Porque é o início da carreira de muitos dos nossos grandes talentos no banco hoje. E não é pouco comum a gente ter altas lideranças como o Rafa, também começando com programas de entrada, seja ele estágio, seja trainee, seja jovem aprendiz. E por quê? A gente investe muito em formação. A gente subsidia muitos recursos de desenvolvimento, de certificações específicas, de jornada específica, seja para o Santander ou para o mercado. Então, o programa de estágio para nós é a bola da vez. Neste momento, a gente está com as inscrições abertas. São mais de 200 vagas no ar para trabalhar em São Paulo, para trabalhar nas nossas empresas coligadas, como eu contei para vocês, tecnologia, energia, investimentos, muitas outras empresas que estão dentro do nosso conglomerado. E é o programa que agora está no ar e eu vou deixar no finalzinho para vocês o link e o QR Code para quem quiser se inscrever. Pode passar.
O que a gente tem? Não sei se está bom para vocês lerem, mas eu conto para vocês. Nós somos um dos programas mais desejados do mercado. Na última onda, que é como a gente chama, são mais ou menos 4 ondas que a gente tem ao ano, a gente tem, em média, 25 mil pessoas inscritas. É um dos programas mais desejados do Brasil hoje. E o que a gente tem de benefícios? Muitas coisas. Assistência médico-odontológica, uma excelente bolsa-auxílio, plano de desenvolvimento, uma jornada muito interessante de trabalho de 6 horas que a gente tem também e toda uma estrutura de suporte e desenvolvimento dentro do Santander para que vocês possam crescer. Temos uma série de coisas, a gente gosta de saúde, então, para quem gosta de Gympass, alguém aqui faz academia? Além de mim? Ah, eita! Boa! Tá o quê? O Rafa corre. Então, a gente tem, sim, qualidade de vida com os nossos benefícios do Gympass e também temos descontos para a formação extra, além de tudo que a gente já tem no Open Academy, que vocês vão conhecer mais para frente. Pode passar mais um. Quais são as áreas que hoje a gente tem maior demanda de vagas de estágio no dia de hoje para quem se inscrever? Temos as nossas áreas de suporte ao negócio, que a gente chama de jurídico. A gente tem a nossa área de finanças estratégicas, a gente tem as nossas áreas de CFO e temos as grandes áreas aqui do mercado, que a gente chama de Wealth, SIB aqui também, e o nosso Corporate, que são áreas que trabalham com a customização de produtos e serviços para clientes alta renda, que é o nosso Private, ou as nossas grandes empresas, quando a gente fala do Corporate e do CIB. Grandes empresas com faturamento acima de 200 milhões e que exigem do Santander uma expertise e uma conexão de produtos e serviços altamente customizados. Essas áreas estão com todas as oportunidades abertas aqui, como eu contei para vocês, mais de 200 vagas, com potencial de desenvolvimento e das suas carreiras, tá? Pode passar. Para quem quiser se inscrever, esse é o nosso QR Code, celulares. E o nosso link também para quem se inscrever no nosso banco de talentos. Não esqueçam de colocar nos formulários a origem de vocês, para a gente saber que foi neste evento que vocês acompanharam o nosso workshop. E enquanto vocês se inscrevem, pegam o link, eu vou passar para o Rafa contar o que é o Open Academy, porque a gente ainda quer abrir minutos para responder as dúvidas de vocês, porque é o que a gente mais quer aqui nesse evento, é conhecer cada um de vocês. Obrigado, Sabrina. Obrigado, inclusive, por trazer aqui para esse público, de fato, as oportunidades e contar um pouquinho das vagas que tem. Ao longo da manhã, ao longo da nossa fala aqui, a gente esclarece um pouco mais, tanto em relação às dúvidas que vocês tiverem, das áreas específicas que tem, dúvidas sobre estágio, ou dos programas aí que vão vir pela frente. Então, na verdade, gostaria de começar contando um pouco do que é o Santander Educação. Então, é uma área, de fato, única entre os bancos. Então, vocês não vão encontrar isso facilmente no mercado com essa vertente toda que a gente tem, porque, como eu comentava no início, ela junta ofertas comerciais, ofertas financeiras, que a gente chama, e ofertas não financeiras. Então, do lado aqui financeiro, a gente tem uma equipe dedicada no Brasil todo, são 77 bankers, ou gerentes de conta, ou especialistas de conta, como a gente chama, especialistas de clientes, que ficam em 38 cidades diferentes. Então, várias cidades que vocês citaram aqui, que vieram, temos bankers espalhados para cuidar das universidades ou dos colégios ou de todo o ecossistema de educação nessas cidades. Então, estamos falando aqui de todas as universidades federais, municipais, sejam elas públicas ou privadas. Então, grandes grupos listados como Ânima, Cogna, Unixul, que muitos conhecem. As de São Paulo, aqui, Mackenzie, PUCs, 7 PUCs espalhados pelo Brasil. Todas elas têm relacionamento comercial conosco. São mais de 1.000 grupos universitários no país, que representam aí quase 90% do alunado do país.
Público universitário, a gente sabe que tem ali por volta de 9 milhões de alunos, batendo quase 10 agora, e quase a mesma quantidade também em ensino fundamental, ensino básico. A gente também atende colégios, com o banco como um todo, então grandes redes de colégios, seja em São Paulo, seja em outras localidades do país, e aí estamos falando de escolas privadas. Então, essa toda é a parte financeira, como eu comentei, transacionalidade, várias eras dessa que a Sabrina comentou, de fato, dão suporte para as universidades, para os empresários. Então, quando um CFO, um diretor financeiro, precisa emitir uma debênture em companhias abertas, precisa fazer uma captação para abrir um novo campus, precisa fazer um programa de financiamento estudantil para vocês, alunos, usufruírem. Precisa modernizar o parque tecnológico de investimento em tecnologia, computador, medicina, tem equipamentos de altíssima qualidade, robôs, realidade aumentada, virtual e por aí vai, e precisa de financiamento, o banco está lá para dar esse suporte. Na parte de investimento, obviamente, temos uma série de opções para investimento das universidades. A gente tem nosso CEO da Asset, está em algum painel hoje também. A gente tem nossa vice-presidente de pessoas e ouvidoria, Germanoela, também está. Nosso diretor de investimento, Alexandre Chagas, também estará aqui conosco. Fora a Sabrina, com toda essa experiência de universo para falar de estágio. E aí, essa parte também envolve a parte financeira. Bom, não é para falar de parte financeira que a gente está aqui hoje, é de fato para falar das ofertas não financeiras que o Santander tem. A gente tem muito orgulho de falar que hoje somos o banco que mais investe em educação no mundo. Para dar um pouco de números para vocês, são mais de 2,3 bilhões de euros no mundo todo, são 26 países com essa vertente de Santander Educação, ou Santander Universidade, que foi nossa origem, há 28 anos atrás, em Madrid. Se estipulou que a gente gostaria e teria foco em educação, ou seja, transformar o país pela educação, é o que a gente acredita genuinamente. Não, a gente costuma falar, né? Não é moda, não é período, não é entrando em uma onda, é de fato genuíno porque a gente faz isso há muito tempo. 23 anos aqui no Brasil, ou seja, só 5 anos depois que lançou no mundo, a gente traz isso para o Brasil e começa uma vertente toda para atender o setor de educação. A gente tem aqui investimentos em programas de educação, financeiro, de empreendedorismo, de sustentabilidade. Vou mostrar um pouco dos programas que estão abertos hoje, se vocês tiverem interesse. E os números, de fato, impressionam. Em uma plataforma nossa, a gente tem 3 milhões e 300 usuários, que é, de fato, a primeira plataforma de educação, Santander Open Academy. Depois eu deixo o link para vocês também. A gente concedeu, em 24, mais de 500 mil bolsas, em diversos segmentos, diversas especialidades. A gente também faz parcerias com muitas instituições. Hoje a gente tem parcerias com mais de 140 instituições e crescendo, dessas 1.000 instituições de ensino que a gente se relaciona, seja financeiramente ou não. E aí, parcerias para criar programas, para as bolsas chegarem até vocês, alunos, ou estágios e diversos outros programas de hard skills, people skills, precisa-se de parcerias com parceiros, seja do mundo de educação ou de tecnologia e por aí vai. Então, 3 plataformas principais que a gente tem. De trás para frente, né, a Universia, a Sabrina já comentou, então me centralizo nas 3 primeiras. Santander Open Academy é um hub, na verdade, onde tem uma plataforma, onde tem todos os cursos de educação, alguns cursos mais renomados como Google, British Council de inglês, universidades como Harvard, Yale, tem cursos de educação, de liderança, de soft skills. Segunda plataforma,
é a nossa iniciativa de empreendedorismo. Então, estamos falando aqui do Santander X. Depois eu também deixo o QR Code ao final. Iniciativa de empreendedorismo envolve todas as nossas mentorias, challenges, prêmios em dinheiro. Acabamos de premiar, 2 semanas atrás, 4 companhias em cada categoria. Então, tinha lá startups, 4 companhias que tiveram prêmio em dinheiro de 25 mil cada uma. Passaram por um processo totalmente criterioso de escolhas, de demanda, de pitches, e aí para uma banca totalmente qualificada também para apresentar esses projetos. E aí, de fato, chegaram numa fase final, no encontro que a gente fez na semana anterior com esses parceiros todos. E Campus Digital, que é menos direto para vocês, mas indiretamente vocês podem ter visto, inclusive, em alguma universidade, que é um aplicativo white label disponibilizado para a universidade, para ela, de fato, prover informações acadêmicas, entrada no campus, todas essas plataformas estão embarcadas lá, inclusive o Universo também com as ofertas todas de estágio, de emprego, todos os cursos de educação, vão ter link ali dentro, que a gente chama de uma parte de benefícios dentro do aplicativo. Então, essas são as 3 plataformas, fora a Universo que já foi comentado. Quem tiver já curiosidade e quiser escanear aqui o QR Code do Open Academy, eu vou mostrar ele mais para frente também, mas para vocês já irem olhando e eventualmente fazendo perguntas aqui mesmo de dúvidas que vocês tenham. Então, o Open Academy serve, de fato, para acelerar o estudante na sua carreira, seja em cursos ou mentorias, e aí objetivos aqui também dessa plataforma. É uma plataforma totalmente gratuita, com versão em mobile, responsivo, aberto para todos a partir de 16 anos. Então, alguma das parcerias que a gente tem dentre aqueles assuntos. Então, estamos falando de idiomas, tecnologias, saúde e bem-estar, educação financeira. Tem uma série de cursos. Se a gente for dividir por trilhas, são mais de 21 trilhas, e aí com 5, 6, 8 cursos cada uma. Gestão de negócios, sustentabilidade, competências, ferramentas. Aí, pergunto aqui, alguém já conhecia essa plataforma? Muito bom, palmas para vocês. Quem conhece, gosta? Já fizeram curso? Já se inscreveram? Ótimo. A gente, de fato, tem orgulho de disponibilizar essa plataforma com esses cursos. E a gente, aqui no Brasil, tem mais de 60 cursos, espalhado pelo mundo, porque é uma plataforma global, tem mais de 1.000 cursos. A gente tem... como eu comentei, né, em 26 países, a gente tem 4,4 milhões de usuários, a maior parte são usuários brasileiros, em constante melhoria. No ano passado, novos usuários representaram mais de 1 milhão, só aqui no Brasil, ou seja, é crescente. E aí com parceiros como Google, Harvard, Universidade de Chicago, British Council, como eu comentei, IE, Salamanca, a gente vai levar para a Universidade de Salamanca 80 bolsistas de 21 universidades para passar 21 dias estudando espanhol. Quem já ouviu falar do Top Espanha aqui? Alguns alunos. Boa. A gente já fez Top Espanha, Top China, Portugal, fizemos alguns países. Inglês, de fato, tem algumas bolsas abertas agora. Então, com a British Council está aberto. Daqui a pouco eu mostro também um pouco de como vocês podem se inscrever. A gente tem cursos, tanto mar aberto, que a gente chama, que é acesso direto, ou seja, é só se inscrever e fazer. Google, por exemplo, tem um curso de inteligência artificial, que é só se inscrever e fazer. Eu fiz, é muito bom, são com curadores internacionais, uma introdução à inteligência artificial, que aí progresso disso e melhoria disso ter cursos mais avançados, e aí para quem se interessa mais pelo tema ainda, fazer um deep dive nisso, e cursos com vagas.
Então, tem alguns cursos que são limitados, por exemplo, Top Espanha que eu comentei, são vagas limitadas e tem uma curadoria, um processo de inscrição para se fazer. E, por consequência, uma seleção a se fazer, e aí se escolhe por universidade e por número de inscritos quem, de fato, vai ter essa oportunidade de desenvolver o curso. Esses são alguns cursos que temos. Então, estamos falando aqui de competências marketing digital, e-commerce com gestão comercial, com AIE, com ESAD, curso de negociação, esse é muito bom, Negotiation Skills. Google, como eu comentei, de ferramentas de inteligência artificial, vários do Santander com parceiros, então lembra aqueles 140 parceiros, para desenvolver cursos aqui internos, Copilot, Excel, Power BI, ChatGPT, Universidade da Pensilvânia de idiomas, saúde e bem-estar, tem MIT de transformação digital. A gente tem muitos cursos aqui de tecnologia, inclusive a gente faz bootcamps. Não sei quem já participou de algum bootcamp nosso aqui. Vai funilando, né? As perguntas que eu vou fazendo. Primeiro, quem conhece, quem já fez bolsa. Bootcamp, de fato, é um curso mais específico, para formação de programadores, quem de fato quer programar. A gente já fez bootcamp de gamers, quem quer programar gamers, não só para quem joga, então quem começa jogando e depois tem curiosidade de saber um pouco mais disso. O Universo acho que já trabalhou vagas aí no mundo de tecnologia também, depois a Sá conta um pouquinho mais para a gente. E aí tem internet das coisas, inteligência artificial generativa também com o MIT, tem um novo de IA com Microsoft, a gente tem também cursos com IBM, com outros parceiros. Na ferramenta, ou seja, pelo QR Code, vocês vão encontrar todos esses cursos. Cursos com vagas que estão abertos hoje são esses. Então, comentei um pouco do Bootcamp. Tem lá 35 vagas, inscrições até 18/5. Tem com a British Council também 21/4, então termina esse mês. São 10 mil vagas. Top Espanha, 80 vagas. A turma embarca em junho, inscrições até 27/4. Business for All, com Harvard, até 10/6, 5 mil vagas. Bootcamp, então a gente já fez com a DIO, já fez com Ace Cortex, já fizemos com as Distrito, são nomes aí que vocês devem conhecer do mercado, então, grandes, renomadas, seja em tecnologia, seja em inteligência artificial, ou outros tipos de ferramenta. Com a DIO aberto agora, do Bootcamp com 35 mil vagas, então tem uma série de cursos aí para vocês explorarem. Depois a gente pode falar mais detalhe de cada um. Ok até aqui? Boa, Santander X. Então, quem aqui não quer trabalhar em empresa nenhuma, quer ser empreendedor? Quer abrir seu próprio negócio, ou já tem uma ideia disruptiva? Vejo um aqui, vejo outro aqui, depois até curioso, mais alguns lá no fundo. Curioso saber um pouco de que ideia vocês estão. Estão no mundo da tecnologia, estão no mundo financeiro? Um pouco por aí? Boa. Qualquer segmento? Ok. A gente tem, então, essa plataforma Santander X, que, de fato, é nossa iniciativa para empreendedores. Então, universitários com ideias disruptivas, startups, scale-ups, grupos de trabalho que muitas vezes nascem em ligas de mercado ou empresas júniores. Quem aqui faz parte de liga ou empresa júnior? Bastante gente. Então, muito provavelmente, vocês já devem ter tido ideias aí nas empresas júniores, ou de melhoria do próprio processo, que aí vocês conseguem resolver ali com parceiros, ou, de fato, até ter ideias de como resolver, e assim nasce uma startup. Os grandes unicórnios que todos sonham, que têm essa veia empreendedora, sonham em chegar, nascem aí de ideias e de problemas para se resolver, seja no ambiente que vocês estão, empresa júnior, na própria universidade, ou depois quando vocês olharem o mercado de trabalho. Então, aqui, de fato, é para apoiar os projetos todos de empreendedores, então, startups, scale-ups, como eu comentei, até as pequenas e médias empresas. A gente tem aceleradores parceiros, a gente tem mentorias de profissionais renomados, tanto localmente ou globalmente. A gente tem challenges, desafios que a gente procura as universidades e os alunos, por consequência, para resolver esses challenges.
Então, algumas universidades aqui e alguns alunos, de repente, já resolveram problemas, seja de banco, seja de educação, seja de vários temas, nada muito específico, resolvendo através dos universitários e isso depois virando negócio. A gente tem premiação em dinheiro, premiação em viagens internacionais. Eu comentei, são 25 mil, esse último Santander, programa de Santander, que foi o Santander X Awards. A gente tem Acelera, tem outras iniciativas de empreendedorismo, seja com o Sebrae, com outras entidades aí locais e globais, que a gente provê direcionamento de ideias, muitas vezes desde fazer até um business plan, até apresentar. Então, as fases finais são apresentações de pitch de 6 minutos para uma banca aí composta de julgadores do mercado. Então, a gente também orienta através de parceiros, distrito, de I.O., mentorias como essa. Prêmios, desafios, benefícios, esses são os principais parceiros que a gente tem, aí envolvendo ainda IBM, Web Summit, Accenture, Microsoft. Muitos prêmios, no final, têm oportunidade de participar de comunidades. A gente tem uma comunidade chamada Santander X100, que são 100 entidades no Brasil e no mundo, na verdade, que dão mentoria. Então, são CEOs, founders de companhias que estão ali para auxiliar empreendedores, então quem tiver ideia. Aqui são alguns benefícios que já tem como parceiro. No QR Code vocês vão encontrar vários deles. Descontos em serviços de consultoria financeira, para acelerar os seus negócios, descontos na formação de recursos humanos, time de pessoas. Esses são os cursos online que estão aí disponíveis. Como criar e lançar uma empresa, aspectos legais de financiamento de startups, tem aplicação de inteligência artificial para o próprio negócio, proteção de software. Então, quem já quer internacionalizar o seu próprio negócio, então como vender para fora, muitas áreas do que a Sabrina comentou ali, que tem vagas no banco aberto, fazem isso, negociações com empresas internacionais, grandes multinacionais, por exemplo, operações de câmbio, operações de derivativos para empresas fora, para travar de fato a receita. Aqui também tem uma série de cursos que ensina. E por aí vai. Não vou passar todas, mas fica aí disponível depois para vocês nos QR Codes. Essa é a grande comunidade de formação, reúne todos os clientes, talentos, de fato algo grandioso aí para o networking de vocês. E por último, não menos importante, mas é o Campus Digital, que é a plataforma, é um aplicativo na palma da mão de vocês. Muitas universidades, a gente já tem mais de 50 universidades aqui, grandes, massivas. Já tem um aplicativo da própria universidade que vai ver lá alguma coisa de ofertas. Não é uma plataforma Santander, é white label, ou seja, disponibilizada para as universidades de vocês, para vocês usufruírem aí de descontos e entradas e tal. E aí tem uma série de outros serviços. Esses daqui são QR Codes das 3 plataformas. E para um pouco por aqui para a gente trocar um pouco de ideia, só eu falando. Imagino que vocês tenham várias curiosidades aí de plataformas. Não sei se a Sá gostaria de comentar alguma coisa antes de a gente abrir para eles. Acho que uma curiosidade não precisa ser correntista para se inscrever na plataforma do Open Academy. Esse é um ponto importante para vocês saberem, tá? Então, se inscrevam e aproveitem a jornada de formação que se tem. Para quem está no mercado de trabalho, para quem quer crescer, para quem quer conhecer mais sobre o nosso negócio e ser mais competitivos nos nossos programas, estes são pontos que a gente também leva em consideração. E sobre o X, eu gostaria de acrescentar que empreender também é empreender numa carreira, né? A gente empreende todos os dias onde a gente está, né? O Santander é uma empresa que muda muito. Então, a habilidade de ter esse jogo de cintura, de coordenar as ideias, de reter pessoas, de desenvolver negócios, ela não é muito diferente das startups quando a gente pensa no nosso dia a dia, né? A gente fala que o Santander é um gigante com
uma startup todos os dias. Cada 3 meses a gente acorda com um banco novo. Então, acho que esse também é um mindset aqui que a gente gostaria de trazer, que o X também é uma plataforma para aprender a liderar vidas, aprender a liderar carreiras também, tá bom? Dúvidas? Curiosidades? Tá bom. Leva? A gente leva? Tá bom. Quem levantou a mão? Desculpa. Você. Vou deixar ela primeiro, tá? Oi, tudo bem? Eu sou a Beatriz. Eu sou estagiária, na verdade, de vocês também. Comecei esse ano. Estou adorando, é muito legal. É bem maior que um banco mesmo, como vocês falaram. Eu tenho, na verdade, uma dúvida relacionada mais ao Open Academy, eu acredito, que seria a parte de intercâmbios. Porque eu tenho um amigo meu que, há um tempo atrás, ele chegou a fazer um intercâmbio para estudar, fazer uma parte da graduação fora, acho que foi em Portugal, se eu não me engano, e eu lembro que ele comentou da Bolsa Santander. E aí eu não sei exatamente como é esse intercâmbio para a faculdade, eu ouvi você falando de línguas, né, aprender espanhol, alguma coisa assim, mas tem alguma coisa voltada ao estudo mesmo de alguma área em específico, porque é muita coisa. Eu mesmo estando lá, eu não sei direito de tudo assim ainda. Boa, ótima pergunta, dá oportunidade para a gente falar um pouquinho mais. A gente vai passando os microfones aqui das outras perguntas, tá? Então, antes de tudo, até falar que a gente está com um stand aqui no Santander, também na via principal. Passem lá para pegar um copinho, um brinde desse, igual, e saber mais do que o Santander faz, seja pela educação ou o banco como um todo. Estaremos lá também para responder outras perguntas que, eventualmente, aqui a gente não tem oportunidade. Programa de internacionalização do Santander, de fato, vale para funcionários. Então, como funcionário, como estagiária, você vai ter oportunidade de acessar os benefícios e parcerias que a gente fez exclusivo para funcionários do Santander com várias universidades dessa que eu citei e outras que tem. Então, tem, para começar, né, descontos com as universidades de graduação, de MBA, de cursos fora, de cursos rápidos, aí seja de liderança ou de hard skills. E para internacionalização, a gente tem parcerias com universidades fora do país, seja Estados Unidos, Canadá, Espanha. Então, Universidade de Salamanca, Harvard, Pensilvânia, IE, Chicago. Que sim, a gente tem a oportunidade do funcionário ir estudar em loco, e também se inscrever para programas de bolsas para ganhar esses cursos, sejam rápidos, igual esse que eu comentei, de Top Espanha, que de fato precisa estar estudando numa universidade parceira conveniada, ou tantos outros mar aberto que dá para fazer. Especificamente do Santander, temos programas, lá dentro na intranet corporativa, não ia dar nome aqui das intranets, mas na intranet corporativa, na área de benefícios, tem todas as parcerias que a gente tem, internacionais e locais, de escolas de inglês e tudo mais. Óbvio que tem todo um pré-requisito de tempo de casa, nota, qualificação, de fato, como o funcionário está indo dentro da organização, mas tem essa oportunidade, sim. Ok? Eu levo lá para ele. Olá, tudo bem? Meu nome é Vitor. A minha dúvida também é sobre intercâmbio. Eu queria saber quais são os fatores assim, decisivos no currículo que vocês levam para considerar alguém para essas vagas, já que elas são tão concorridas. Se certificações de linguagem são necessárias ou se só alguma comprovação via entrevista. Essa é a minha pergunta. Obrigado, boa pergunta. De como a gente... Aí eu divido até essa resposta aqui um pouco com a SAP, porque ela fala dos pré-requisitos das vagas que estão abertas, e eu falo um pouco dos pré-requisitos de programas que estão abertos. Então, para o Top Espanha, por exemplo, que são essas vagas na Universidade de Salamanca por 21 dias, pré-requisito é, de fato, estar conveniado, ser estudante de alguma universidade que a gente tem. Hoje a gente conveniou 21 universidades para esses programas, e aí, obviamente, são escolhidas por parceria, por relacionamento que a gente tem com elas, e aí são essas 80 vagas. Estar estudando na nossa plataforma, então, um bom ponto, pré-requisito é ter mais de 16 anos, né? E aqui imagino que a maioria esteja já nesse nível. Não precisa, de fato, ser correntista, apesar que, em algum momento, para
relacionamento, ofereceremos aqui oportunidades de Santander Global, por exemplo, que é nosso cartão internacional para vocês usufruírem quando forem viajar. Mas pré-requisito, de fato, 16 anos, ser conveniado em alguma universidade dessa nossa parceira. Pro de internacionalização. No tema de vagas aqui tem mais alguns requisitos que a Sá comenta. Para o programa de estágio, a partir de 18 anos, também já começa a ser elegível. Temos uma diversidade de curso, porque temos uma diversidade gigante de áreas e de negócios e de empresas. O programa de estágio do Santander leva o nome do Santander, mas aqui atrás a gente tem todas as outras 36 empresas que o grupo faz parte, para quem gostaria de gravar esse número, né? Quantos nós somos? 36 empresas, cada uma do seu tamanho, cada uma com seu negócio. Então, temos uma diversidade considerável de cursos elegíveis aqui, e especialmente se tiver o maior tempo para se formar, né? Pelo menos 2 anos para se formar, para que você consiga usufruir de toda a plataforma de desenvolvimento, para que consiga ser elegível a um curso de internacionalização, há certificações para você ter um bom posicionamento no mercado e para que a gente faça do programa de estágio um programa de pipeline sucessório. Então, quanto mais tempo você tiver para se formar, né, a partir de 2 anos, é o ideal para o nosso processo seletivo. Mais alguma pergunta? Bom dia, me chamo Tomás, eu vou fazer uma pergunta sobre o intercâmbio também. Eu queria saber se o Santander Academy tem algum programa de bolsa para as universidades que eles não têm parceria. Então, você concorre a um programa de bolsa pela sua faculdade e a um financiamento estudantil ou uma bolsa à parte que não esteja dentro das universidades que o Santander oferece parceria. Acho que a pergunta é se a gente financia essa bolsa para eles, né? Tá, então vamos lá. A gente tem essa bolsa especificamente que a gente estava falando do Top Espanha, sim, são universidades aí parceiras, mas na tela aqui tem várias outras que são de acesso direto, ou seja, aqui não precisa de nenhum pré-requisito, a não ser acima de 16 anos e pela plataforma. Então, reparem que a gente tem de bolsas de idiomas, tecnologia, saúde e bem-estar, de ferramental como um todo, de todas as outras competências, seja de liderança, de comunicação, por aí vai. Essas bolsas não precisam, de fato, ter parcerias com universidades, mar aberto, aqui no QR Code de vocês, que vocês acessaram, vocês já podem se inscrever, aí seja alunos de universidades públicas, universidades privadas. Para as universidades parceiras, aí a gente tem algumas bolsas específicas de financiamento, então seja de cursos locais, em recursos financeiros, de fato, ao longo do curso, de bolsas financeiras, que a gente chama, apoio financeiro, para cursar a universidade. Vezes, a gente faz essa parceria depositando direto para a universidade os recursos financeiros para financiar os alunos. Por vezes, a gente deposita na conta do aluno para ele financiar não só os estudos, mas transporte, moradia. No começo, muitos de vocês falaram que estudam aqui, mas são de outras cidades. Então, provavelmente, ou estão alugando casa, ou tem o tema de transporte, ida e vinda para ver a família. Então, tem esse suporte também para as universidades. E aí, sim, são para as parceiras. Em alguns momentos, a gente tem convênios com várias federais, universidades públicas, também para subsidiar isso, seja através dos acordos marcos que a gente faz, ou seja, muitas vezes vocês nem sabem que o Santander está subsidiando por trás, porque a universidade ela faz programas específicos, escolhem os alunos dessas universidades e dão bolsa, e a gente que fez o apoio, né, ali, financeiro para esses programas, aí seja de graduação ou para, sim, um estudo internacional, vários, USP, Unicamp, Unesp, Unifesp, por exemplo, são todos exemplos que a gente tem de acordo, e tem para pesquisa, desenvolvimento, cursos de línguas, para graduação, para mestrado, para tecnólogos, por aí vai, tudo financiado pelo Santander através dessas parcerias. A gente quer ampliar. Obviamente que o recurso financeiro que o banco tem é restrito. Lembrando que o recurso não vem de uma fundação. De onde vem? Lembra que eu comentei de
ofertas financeiras e não financeiras. Então, tudo que a gente transaciona com o cliente, ou seja, quando a gente faz uma operação de debênture, uma operação de M&A, quando a gente contrata folha de pagamento, faz cobrança, transacionalidade, gera um recurso para o banco, parte desse recurso, e aí não só para o banco, mas um recurso para a área, parte desse recurso é investido nesses programas todos. É diferente de fundações que a gente vê por aí, que de fato valores são altamente elevados, a gente destina. Então, quanto mais a gente transacionalizar com as companhias, mais tiver relacionamento, mais possibilidade de a gente aumentar esses programas, fazer mais parcerias. É um pouco disso que é a nossa dinâmica aqui de investimento. Ok? Respondi? Mais perguntas? Um tema a mais? Curiosidades? Anseios? Quem quer entrar em mercado financeiro aqui? Bastante. Em que áreas? Já sabem áreas aí de interesse? IB, tecnologia, private. Private é interessante. A gente tem vagas, por vezes, abertas no private. Não sei se nesse já tem. Então, se quiser comentar um pouco, Sá. Temos vaga aqui no nosso private, que a gente está dentro da nossa estrutura que chamamos de Wealth, que é a área que customiza ofertas para os nossos clientes, né, que exigem um atendimento diferenciado, que exigem construção de produtos diferenciados e altamente customizados. Então, o Private acaba sendo, de verdade, uma das meninas dos nossos olhos aqui neste evento, inclusive, porque é onde a gente tem uma alavancagem da carreira, uma imersão no negócio. E aqui também, quando fala em formação, em internacionalização, eu não sei se vocês sabem, mas recentemente, acho que tem uma semana e meia, Santander foi novamente reconhecido como um dos maiores bancos da zona do euro. Exato. Então, assim, isso quer dizer que assim, eu sou uma funcionária global. Rafa é um funcionário global. As cadeiras no Brasil são cadeiras globais. A cadeira do private é uma cadeira global. E o banco está cada vez mais alavancando para esse processo de internacionalização, que nós já somos, mas agora trazer isso de forma mais forte para o mercado. As nossas carreiras acabam sendo mais alavancadas e o private é uma excelente porta de entrada. Ótimo ponto que você comentou, Sabrina, que a gente, como banco, está, de fato, internacionalizando várias áreas. Muitas já eram, desde de nascença da sua própria criação, internacional. Então, estamos falando de Santander Corporate Investment Banking. Sempre teve um report global e várias áreas dessas no banco. A nossa área, especificamente, Santander Educação, Santander Universidades, já existe, como eu comentei lá, 28 anos no mundo, então já era uma área internacional. Private também sempre foi, mas algumas áreas que não eram, hoje todas dentro do banco têm um report global. Então, para quem, eu vi que vocês perguntaram muito de carreira internacional, e óbvio que tem que se pensar nisso de fato, para crescimento. Estando no banco, tem muitas oportunidades de transferência, então, de fato, programa de estágio é uma porta de entrada, e lá dentro, por esse relacionamento global, de repente, desde o início, e a gente não está falando de grandes líderes seniors de muito tempo de casa, que se relacionam com áreas internacionais. Então, desde especialistas, muitas vezes estagiários em algumas áreas já precisa se relacionar com áreas globais, e, obviamente, essa troca traz conhecimento da parte deles para o Santander, vice-versa, dos profissionais que temos. A gente, nos últimos anos, internacionalizou muitos funcionários, muitos colaboradores nossos do Santander. Então, é um banco, de fato, global, presente em 26 países, muitas áreas aí com possibilidade de carreira internacional, sim. A gente perguntava de cursos financeiros, de quem quer trabalhar no mercado financeiro. Banco é gigantesco, né? Então, a gente fala que tem desde restaurantes dentro do banco, academia, consultório médico, obviamente spa, obviamente ali como parceiros, mas tem RH, tem áreas de negócio, tem áreas de tecnologia, tem áreas de análise de risco, por exemplo, solvência, contabilidade, por aí vai. O banco, de fato, é uma empresa gigantesca que dá oportunidades para vocês se desenvolverem em várias áreas. Um dos cursos aqui é CPA 10 e CPA 20, então, para quem
têm essa pretensão de trabalhar em algumas áreas específicas, que isso é um pré-requisito, de fato, para falar de produtos financeiros e de se relacionar com o cliente. Vocês encontram também bolsas de estudos e programas nesse sentido. Ok? Lógico. Para as meninas, né? É impossível a gente também não torcer para um time. Rafa vai lançar daqui a pouco, fiquem de olho, já se inscrevam no Santander Open Academy. A gente vai fazer um programa chamado Code Girls, é a segunda ou terceira edição de Code Girls, que é para as meninas que desejam ingressar no mercado de tecnologia, que querem começar do zero e aprender a programar. A gente vai trazer, além do Santander e a nossa First, que é a nossa empresa de tecnologia, que foi uma startup, que foi uma ideia e que hoje é uma empresa do grupo. E a gente não tem poucas histórias assim. Teremos vagas na First e vagas em outras áreas do banco, além de outras empresas de mercado financeiro. Então, para quem tem interesse em ingressar no mercado de tecnologia, meninas, esse programa é exclusivo para vocês. Então, fiquem de olho, está saindo do forno já já também, tá? E não só programar, gente. O mercado está indo para um lugar em que, inevitavelmente, a gente vai ter que dominar um pouco. Seja de inteligência artificial, de raciocínio do nosso consumidor, da forma como as coisas chegam na nossa casa, da forma como a internet oferece coisas que, muitas vezes, a gente pensou em adquirir e apareceu no nosso Instagram. É inevitável, é um caminho sem volta. Então, indo ou não para a área de tecnologia, programando ou não, eu considero importantíssimo ingressar 100% gratuito. Quem puder, se inscreve e aproveita o benefício aqui também. Meninas exclusivamente. E assim como esse programa que ela comentou de mulheres, a gente acabou de ter um encontro de mulheres, depois vocês pesquisem aí nas redes sociais, a gente teve, através do Santander Open Academy, um programa chamado SW50, que foram mulheres líderes, não sei quem viu nas redes sociais, quem está dentro do banco, de repente, já viu mais imersivo. Acho que talvez a Manuela, nossa VP de pessoas, que vai ter workshop hoje, vai ter um painel principal, ela deve comentar algo. Foram 2.200 mulheres inscritas no Brasil, 8.000 mulheres no mundo todo, para 50 vagas no Brasil. Elas participam, ou seja, elas ganharam a etapa local, elas vão participar agora de uma etapa global, onde se juntam com mais 11 países, então são 550 mulheres disputando 50 vagas. Estamos falando aqui de mais 50% das reconhecidas aqui no Brasil em cargos de alta liderança, CEO, founders, diretoras, vice-presidentes, aí seja RH, tecnologia, a gente teve um encontro com elas, então belíssimas histórias de sucesso, que inspiram as mulheres aí também. Muitas nasceram de programas ou incentivam programas como esse nas suas próprias empresas. Então, Code Girls ou qualquer outro programa que o banco lança, sempre tem um recorte de mulheres, pretos e pardos, ou seja, diversidade como um todo, com vagas ali direcionadas para esse público. Então, é uma preocupação muito grande do Santander, inclusive nas vagas de estágio que temos também. Mais questões, mais perguntas, mais comentários? Bom dia a todas. Eu me chamo Luiz Franco, faço parte da corretora toda do Grupo Santander. Assim, eu sou apaixonado pelo Santander. Inclusive, gostaria de dizer que eu participei do trainee no ano passado, né? Assim, cheguei à parte final, na fase final, quase faltou um pouquinho ali para a área do private. Então, o desejo que eu tenho, assim, desde criança executivo do Santander, eu gostaria de saber qual que seria o peso, pensando em banker, no analista comercial, que tem aquele relacionamento com o cliente, que tem que jogar golfe, que assim é um público super alta renda, então realmente tem que ter um relacionamento de perto, que são clientes com mais de 50 milhões. Eu gostaria de saber, com a tecnologia avançando, qual o peso do Python, qual o peso ali da programação, né? Que quando eu fiz o treininho do ano passado, tinha aquelas informações. Então, quanto que vai ficar mais o peso? Mais focado ali em comercial ou na programação? E a segunda pergunta, hoje vamos falar do trainee Santander desse ano? Seria essas duas. Quer vir para frente falar de alguma coisa do trainee? Eu peguei o golfe, desculpa.
O golfe eu deixo para o Rafa também, mas a gente se diverte, essa que é a verdade, sim, a gente tem umas agendas gostosas, a gente tem as agendas talvez de golfe, de beach tênis e coisas nesse sentido, mas também temos as agendas tradicionais em que a gente só quer descer lá no spa, fazer uma massagem e ir para casa, é só isso também. Mas sobre trainee, sim, o trainee vai ser lançado muito provavelmente em julho deste ano. Então, é elegível quem está a partir do último ano de formação, se eu não me engano, até 2 anos de formados. É, se eu não me engano, o programa mais esperado, um dos programas mais esperados no mercado, uma base riquíssima de pessoas. São jovens talentos que começam, sim, com uma trilha e um desafio que é uma corrida, é uma maratona, realmente. São muitas pessoas inscritas, milhares e milhares de pessoas inscritas para a gente chegar nos trainees que vão compor o nosso time. Eu ainda não tenho informações finais, tá? Porque a gente gosta desse suspense, a gente adora e vamos mantê-lo. Mas fique de olho, em julho, tem programa de trainee local e vai ter programa de trainee global. E para quem está muito interessado em internacionalização, que foi um monte de pergunta que o Rafa respondeu aqui, para quem quer ter carreira global ou internacional, o espanhol para o Santander é requisito. Tá? Então, esse é um ponto importante. Olhem o inglês também. A gente está chegando nos Estados Unidos e a gente está chegando forte. Então, fiquem de olho também. Essa é uma competência que eu diria requisito para quem quer ir para esse lugar para onde o Santander está indo, tá? Trainee você espera. O golfe também você espera um pouquinho. Foi bom. Obrigado pelos comentários. Foi bom, muito bom esse gancho de pré-requisitos e de falar um pouco de língua, que é o seguinte, aí tentando responder tua pergunta. Relacionamento é importante? É muito. A proximidade que a gente tem com os clientes. E a gente, no Santander Educação, a gente prima muito por isso e buscou ter relacionamento com os clientes através desses 20 e tantos anos aqui no Brasil. Não é construído de um dia para a noite. Então, sim, touch points com os clientes de jogar golfe, de jantar, de almoço, de estar próximo. A gente mudou parênteses aqui, né? A gente mudou nossa atuação no Empresa Zoom, que a gente chama, que é, de fato, o ator comercial, o especialista de clientes, ficar mais próximo do cliente. Então, para te dar uma ideia aqui, ele andava, em média, 48 quilômetros para visitar alguns clientes dele, da carteira, ao longo do dia, ao longo de dias. Hoje, ele anda 3 quilômetros ao redor da casa dele. Então, ele não tem mais um escritório para ir. De fato, ele vai onde o cliente está. 3 quilômetros, então estamos falando que tem esse relacionamento. Ele vai na academia, ele encontra um cliente. Ele vai na padaria, encontra um cliente. Ele vai jantar, ele vai no almoço, ele vai no clube, ele está próximo do cliente. Isso é importantíssimo. Acho que no mercado financeiro, no mercado bancário, e assim como tantos outros, relacionamento sempre vai ser primordial. É o mais importante? Minha opinião, aí pessoal, de repente tirando até um pouco o chapéu de banco, mas acho que vale para tudo. O mais importante aqui é conhecimento. Vocês entram na universidade, vocês fazem cursos como esse, vocês procuram se desenvolver através de várias formações ou cursos por conta do conhecimento. Isso ninguém tira de vocês, isso numa conversa com o cliente é sempre o mais importante. Óbvio que tem todos aqueles passos de negociação, de uma reunião, de quebra-gelo logo na largada, você precisa ter assuntos ali, o rapport, de repente time que torce, lugares que frequenta e tal. Isso ok, é importante, mas a essência, um cliente sempre vai priorizar e querer de um banco o conhecimento. Então, ofertas de produtos, o que de fato o especialista, o banker, seja de private, seja de várias áreas, tem de conhecimento sobre aquilo, porque no final das contas ele quer um auxílio, uma ajuda, uma consultoria do banco, coisa que muitas vezes os clientes não têm. Obviamente, clientes de private, clientes de SIB, por exemplo, têm recursos e já vieram muitas vezes de bancos, têm conhecimento, mas a gente deveria ser o principal advisor dele em relação ao conhecimento. Então, o mais importante ainda sempre vai ser saber das estruturas, saber de fato o que está falando, e para isso profundidade. Alguns pré-requisitos aqui para cuidar de empresas internacionais, para trabalhar fora, sempre vai ser línguas, é um dos requisitos do processo, assim como vários outros de expertise no business, das áreas relacionadas que eles vão ter, mas eu apontaria conhecimento como um grande ativo que vocês possam ter para a vida.
sei se eu respondi. Para fazer o trainee Santander, até acho que pode ser que por caso de alguns, pode ser mais o meu. Então precisa ter até 2 anos depois da formação, né? Mas se caso a pessoa faz um MBA, isso estenderia ou só conta para a faculdade? Então, se eu fazer MBA, vai ser o período do MBA até a formação para continuar prestando os trainees, né? Porque após que acaba a graduação, meio que vai fechar o ciclo de oportunidades. Então, o MBA poderia estender essas tentativas de trainee, né? Perfeito. Obrigado. Lembrando que a gente tem outras oportunidades além do trainee. E que muita coisa está no forno ainda. Eu não posso contar tudo. Mas teremos novidades esse ano sobre o trainee, tá? Mas MBA também é válido, obviamente, é muito válido. E puxando o gancho do Rafa sobre conhecimento, eu tenho um hábito. Eu não saio de casa sem ver jornal. Eu não corro risco de, talvez, a pessoa que eu encontrar no meu caminho ter alguma informação que eu não tive. Seja sobre economia, seja sobre guerra, assuntos de afinidade. Já teve coisas que eu assisti num jornal de manhã, num domingo, que me fez mandar um WhatsApp para o cliente. Falar, vocês estão preocupados com sustentabilidade, só que acaba de sair uma matéria aqui em rede nacional sobre determinado tema e a pessoa estava com a sua camiseta. Parece bobeira, né? Mas estava com uma camiseta de uma empresa cliente nossa e a matéria não era boa. E eles não fazem ideia como a camiseta chegou até lá. Então, no dia seguinte de manhã, eles já estavam fazendo uma nota para mercado, porque a gente já tinha sinalizado que alguma coisa ali não estava saindo bem. Então, esse é o nível de cuidado que a gente tem que ter quando fala de conhecimento, tá? Então, dediquem tempo no conhecimento, dediquem tempo no negócio, naquilo que vocês querem. O Rafa é um banqueiro, por natureza. Então, assim, ele é o cara que, obviamente, a gente vai consultar para saber quais são as melhores decisões para o nosso negócio. Eu sou uma pessoa de RH, então eu preciso saber o que está acontecendo no mercado de pessoas. Quais são as tendências, quais são os desafios, quais são as competências para atender clientes como eles, que são os que eu atendo. Então, para isso, eu preciso conseguir trocar com ele. Senão, também não estaria aqui, né, com você. Obrigado, Sá. Acho que nosso tempo está esgotando. A gente agradece a participação de vocês, perguntas todos que colaboram. A gente fica disponível. Estaremos no stand do Santander. Passem lá, peguem brindes como esse, façam perguntas. Estaremos com todo o time lá para responder os pontos de vocês. Aproveitem o dia. Tchau, tchau.